James Dean viveu intensamente e morreu jovem. Jovem demais, alguns diriam. No dia 30 de setembro de 1955, quando se dirigia a uma corrida em Salinas, Califórnia, um Ford cortou a frente de seu novo Porsche Spyder. Nesse instante, uma lenda e uma maldição surgiam. A lenda do ícone rebelde James Dean e a maldição do pequeno bastardo, nome que havia dado ao seu carro e pintado na carroceria dele. Muito além da fama de sex symbol hollywoodiano e de seus diversos relacionamentos, James Dean também era conhecido por seu amor pelo automobilismo. Paixão esta que, de certa forma, acabou destruindo a vida do ator. Não é segredo que o icônico artista adorava carros, principalmente se eles contassem com motores potentes. Foi por isso, inclusive, que ele comprou o famoso Porsche 550 Spyder. Veloz e com uma lataria especialmente brilhante, o carro foi a pupila dos olhos de James Dean até o dia de sua morte. Foi nas peças do Porsche que o ator ficou preso e em seguida morreu instantaneamente após o trágico acidente. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Viva rápido, morra jovem e tenha um cadáver bonito. Eu vou ser tão bonito que eles vão ter que me cimentar o caixão, disse James Dean para seus amigos certa vez quando perguntaram a ele sobre o que escreveria na sua lápide. Uma das histórias mais famosas que envolvem carros e celebridades é o caso do Porsche 550 Spyder amaldiçoado de James Dean, astro de juventude transviada e rebelde sem causa. O filme que transformou o ator em um ícone cultural do seu tempo, em um modelo de rebeldia e transgressão para gerações que vieram. Acontece que Dean não viveu para ver seu legado. Ele morreu aos 24 anos no dia 30 de setembro de 1955, ao volante de seu pequeno Roadster alemão apelidado como Pequeno Bastardo. Ele tinha uma capota aberta, um pequeno para-brisa e uma altura tão baixa que o carro poderia passar por baixo de uma barreira protegida e continuar a atingir uma velocidade máxima de 230 km por hora com o pedal no chão. A Porsche era uma tentação sobre rodas, uma arma, e sabe-se que apenas alguns sobreviveram até hoje porque mesmo uma pequena colisão poderia destruir o carro. Eles eram feitos de alumínio, portanto não foram projetados para proteger seus ocupantes. Não precisava nem estar perto de 230 km por hora para uma colisão ser fatal. Não é surpresa que o estúdio de Dean não o deixasse correr enquanto estava filmando. O carro como esse, nas mãos de um notório cabeça quente, era uma receita para o desastre. James Byron Dean nasceu em 8 de fevereiro de 1931 em um apartamento do condomínio Seven Gables, na esquina da Ford Street com a McClure Street, em Marion, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Era filho único de Wilton Dean e Mildred Mary Wilson. Ele era principalmente de ascendência inglesa, mas também possuía ascendência alemã, irlandesa, escocesa e galesa. Ele também afirmava que seu pai era parcialmente nativo americano e que sua mãe descendia de uma das famílias que colonizaram os Estados Unidos. 6 anos após seu pai deixar a agricultura para se tornar técnico em prótese dentária, Dean se mudou com a sua família para Santa Mônica, no estado da Califórnia. Ele foi matriculado na escola pública de Bentwood, no bairro de Bentwood, em Los Angeles, Califórnia, mas logo foi transferido para a escola primária McKinley. A família passou vários anos lá e, segundo diversos relatos, Dean era muito próximo de sua mãe, pois ela era a única pessoa capaz de compreendê-lo. Em 1938, ela começou a sentir dor estomacal aguda e rapidamente começou a perder peso, vindo a morrer de câncer uterino quando Dean tinha 9 anos de idade. Incapaz de cuidar de seu filho, o pai de Dean o enviou para morar com sua tia e tio, Hortense e Marcus Winslow.
em uma fazenda em Fatmont, no estado de Indiana, onde foi criado com os tios religiosos. O pai de Dean serviu na Segunda Guerra Mundial e depois casou-se novamente. Em sua adolescência, Dean buscou conselho e amizade de um pastor metodista local, o reverendo James DeWeerd, que parece ter tido uma influência na formação de Dean, especialmente no que diz respeito a seu futuro interesse em touradas, corridas de carros e teatro. Segundo os pesquisadores, Jane teve um relacionamento íntimo com o pastor, o qual começou em seu último ano no ensino médio e durou por muitos anos. O suposto relacionamento sexual entre os dois foi sugerido no livro de Paul Alexander, de 1994, A Vida, os Tempos e a Lenda de James Dean. O desempenho geral de Dean na escola foi excepcional e ele era um aluno popular. Ele fazia parte da equipe de beisebol e do time reserva de basquete. Estudou teatro e participou de competições de discurso público através da Associação Forense da Escola de Ensino Médio de Indiana. Após se formar, em maio de 1949, ele se mudou de volta à Califórnia com o seu cachorro Max para morar com o pai e a madrasta e matriculou-se na Faculdade de Santa Mônica, onde se formou no curso preparatório para a Faculdade de Direito. Ele se transferiu para a Universidade da Califórnia, UCLA, onde estudou por um semestre e mudou seu curso para artes dramáticas, o que resultou no afastamento de seu pai. Enquanto estava na UCLA, Dean foi escolhido dentre um grupo de 350 atores para interpretar Malcolm em Macbeth. Na mesma época, ele começou a atuar na oficina de atores de James Whitmore. Em janeiro de 1951, Dean abandonou a UCLA para ir atrás da sua carreira de ator. A primeira aparição televisiva de Dean foi em um comercial da Pepsi Cola. Enquanto lutava para conseguir emprego em Hollywood, Dean também trabalhou como guarda de estacionamento na CBS Studios, período em que veio a conhecer Roger Brackett, o diretor de rádio de uma agência de publicidade, que lhe ofereceu ajuda e orientação profissional, bem como lugar para ficar. Quando questionado sobre sua orientação sexual, Dean teria dito: "Não, eu não sou homossexual, mas também não vou passar a vida preso a um rótulo." Em 1954, Dean interessou-se em ter uma carreira no automobilismo. Pouco antes do início das filmagens de Rebelde Sem Causa, em 1955, ele competiu em seu primeiro evento profissional, o Palm Springs Road Races, ocorrido em Palm Springs, na Califórnia, de 26 a 27 de março de 1955. Dean terminou em primeiro lugar na categoria dos iniciantes e segundo lugar no evento principal. Sua próxima corrida foi em Bakersfield, Califórnia, um mês depois, onde terminou em primeiro na sua categoria e terceiro no geral. Dean queria competir nas 500 milhas de Indianápolis, mas não pôde devido à sua agenda. A última corrida de Dean ocorreu em Santa Bárbara, Califórnia, no Memorial Day em 30 de maio de 1955. Ele não conseguiu terminar a competição devido a um pistão queimado. Sua breve carreira foi suspensa quando a Warner Brothers o impediu de participar de qualquer corrida durante a produção do filme Giant, de 1956. Após Dean terminar de filmar suas cenas e o filme entrar em pós-produção, ele decidiu competir novamente. Ansioso para retornar às perspectivas libertadoras do automobilismo, Dean iria competir em um evento de corrida em Salinas, Califórnia, em 1 e 2 de outubro de 1955. Acompanhando o ator para a ocasião, em 30 de setembro, estavam o coordenador de dublês Bill Hickman, o fotógrafo da revista Courier, Sanford Hutch, e Rolf Winterink, o mecânico alemão da fábrica da Porsche, que cuidava do Porsche 550 Spider, o pequeno bastardo de Dean. Winterink, que encorajara Dean a dirigir o carro de Los Angeles a Salina para amaciá-lo, o acompanhava no Porsche. Às 15h30, Dean foi multado por excesso de velocidade, e Hickman, que o seguia em outro carro, também foi. Enquanto o grupo viajava para o evento aproximadamente às 17h45, o Ford Tudor 1950 estava fazendo um retorno no cruzamento à frente do Porsche. Dean não conseguiu parar a tempo e bateu no lado do passageiro do Ford, fazendo o carro de Dean voar pela estrada e cair no acostamento da rodovia. O passageiro de Dean, Winterink, foi arremessado do Porsche, enquanto Dean ficou preso no carro e sofreu vários ferimentos fatais, incluindo um pescoço quebrado.
O motorista do Ford, Donald Turnipseed, sofreu apenas ferimentos leves. O acidente foi testemunhado por diversos transeuntes que pararam para ajudar. Uma mulher com experiência em enfermagem socorreu Jim e detectou que seu pulso estava fraco e que a morte parecia ter sido instantânea. Jim foi declarado morto no local, logo depois de chegar de ambulância ao hospital às 18h20. Em 2 de outubro, sua morte já havia recebido cobertura significativa nos meios de comunicação nacionais e estrangeiros. O funeral de Jim foi realizado em 8 de outubro de 1955 na igreja Fairmont Friends, Indiana. O caixão permaneceu fechado devido a seus graves ferimentos. Cerca de 600 pessoas compareceram ao funeral, enquanto outros 2.400 fãs se reuniram em frente à igreja durante a procissão. O inquérito sobre a morte de Jim foi conduzido 3 dias depois na Câmara de Vereadores em São Luís Obispo, onde o júri do xerife legista proferiu o veredito que a culpa fora inteiramente do ator devido ao excesso de velocidade e que Turnipseed era inocente de qualquer ato criminoso. Desde o dia do acidente em diante, como se o nome macabro já não fosse o suficiente, o carro de James Dean passou a ser conhecido como um veículo amaldiçoado. Tudo piorou, no entanto, quando o pequeno bastardo simplesmente desapareceu enquanto era transportado. Enquanto, por um lado, a lataria destruída do Porsche servia para promover a segurança nas estradas da Califórnia, sua fama era bastante temida na cultura popular. Para muitos, era claro que o que restou do carro trazia alguma maldição ou mau presságio. Isso porque, segundo diversas pessoas que chegaram perto do carro, ele estava cercado por mortes que fugiam do comum. O problema é que, para além de lendas e boatos, muitos compradores das peças do Porsche realmente tiveram mortes inexplicáveis. A lista de pessoas que acreditavam na maldição do pequeno bastardo só aumentava com o tempo, e por isso, 2 homens decidiram esconder o carro do público. Enquanto o veículo era transportado pela Califórnia, contudo, ele simplesmente desapareceu. Anos se passaram até que uma única pista sobre o paradeiro do Porsche 550 Spider aparecesse. Isso aconteceu apenas em 2015, graças a um desconhecido que afirmava saber a exata localização de onde o carro foi escondido no passado. Segundo explicou o Volo Auto Museu à época, o homem afirmava que quando tinha 6 anos de idade, viu o próprio pai colocando os destroços do carro entre as paredes de um prédio em Washington. A fonte, no entanto, dizia que só daria o endereço do edifício caso ele recebesse a recompensa de $1 milhão pela descoberta. Aquela foi a última vez que se ouviu falar sobre o fatídico carro de James Dean, que após a morte do ator, foi usado como alerta e em seguida sumiu do mapa. Assim como diversos outros episódios, esse é apenas mais um dos grandes mistérios de Hollywood.